Olá pessoal, hoje eu vou contar um pouquinho sobre a história da Maria Montessori, caso alguém tenha curiosidade, e eu também quero recomendar um filme, que eu vou botar o link aqui embaixo. Ele é um filme italiano que conta o início, né, essa história da Maria Montessori. É muito bonito, muito emocionante, daqueles filmes que dá vontade, que a gente chora mesmo e quer assistir mais e quer mais. Então eu espero que, além de ouvir esse vídeo e entender um pouquinho qual foi a vida delas, vocês também possam assistir o filme e se deliciar aí com a história, que é muito legal. Então, bem resumidamente, a Maria Montessori era uma italiana. Ela nasceu em Caravelle, na Itália. Ela mudou para Roma quando ela era muito pequena, e desde pequena os pais dela estimulavam ela a estudar, né, que eles queriam que ela se tornasse professora. Mas ela não tinha muito interesse em se tornar professora. Ela resolveu estudar primeiro matemática, e aí ela resolveu depois estudar medicina. Naquela época, medicina era um curso que era só de homens, né? Não existiam mulheres. Então ela foi a primeira mulher italiana a se formar médica no país inteiro, e uma das primeiras no mundo a se formar também como médica. E então, durante a faculdade de medicina dela, ela já teve que lutar com muito preconceito, inclusive do pai dela, que não aprovava muito essa escolha dela de ser medicina, de ser médica. Eles queriam muito que ela fosse professora, porque era, afinal, a única profissão que uma mulher teria naquela época. E aí foi nessa época que ela se envolveu e se engajou com movimentos feministas, e ela fazia palestra por vários lugares, já falando sobre os direitos da mulher e reivindicando mesmo para a mulher poder ter mais papel no mundo. E quando ela estava na faculdade, ela começou a fazer um estágio numa espécie assim de manicômio mesmo, de hospital psiquiátrico, onde haviam ali, em uma sessão, algumas crianças que eram ou crianças abandonadas ou criança com algum tipo de deficiência, e ela chegou naquele lugar e ficou muito chocada com as crianças, porque eram crianças que se comportavam como animais. E eles não tinham nada, eles tinham basicamente as camas, e era só isso. E muitas daquelas crianças ainda ficavam presas na cama, porque elas mordiam, porque elas se comportavam assim, muito mal mesmo. E então ela começou a observar aquelas crianças e começou a perceber que algumas brincavam, ficavam mexendo com as migalhas do pão no chão, que caíam no chão. E aí ela começou a pensar: poxa, essas crianças precisam de brinquedos, elas precisam de materiais, elas precisam de atividade. E foi aí que ela acabou, assim, saindo um pouco da área da medicina para começar a estimular essas crianças e desenvolver atividades com essas crianças. E aí ela foi trazendo para eles diversas coisas que eles precisavam, a começar da linguagem, do desenvolvimento da linguagem, a começar da sensibilização dos 5 sentidos, porque aquelas crianças, elas eram deixadas lá sem estímulos, então elas quase não conseguiam diferenciar temperatura, não conseguiam discriminar cor, não conseguiam fazer coisas que são tão simples para uma criança. E ela começou a oferecer materiais que iam estimular essas crianças a sensibilizar os 5 sentidos dela: gustação, tato, audição, tudo. E aí ela os materiais foram se desenrolando, né? E as atividades se desenrolando em termos que ela foi ensinando as crianças a se vestir, a se arrumar, a se limpar. E aí chegou num ponto em que ela percebeu que ela poderia ensinar eles a contar, ensinar os números, as letras. E aí essas crianças começaram a ler, escrever, e se tornaram, assim, crianças muito felizes e muito interessadas, engajadas em aprender. E aí ela resolveu submeter essas crianças ao Exame Nacional de Educação, e, para surpresa de todos, essas crianças passaram no exame, enquanto que muitas outras crianças que iam em escolas regulares não conseguiam passar no exame. E foi aí que ela se perguntou: poxa, tem alguma coisa de muito errado acontecendo na educação que faz com que as minhas crianças, que eram tidas como loucas e que estavam ali ao léu, conseguiram atingir tanta coisa em tão pouco tempo, enquanto que as crianças que vão à escola normal, elas não estão tendo esse resultado. E aí ela resolveu sair um pouco da área da medicina e foi para a área da educação. Começou a ensinar em uma universidade lá de Roma,
e querendo mostrar e estimular as professoras a trabalhar do jeito que ela trabalhava e a modificar um pouco o jeito que elas trabalham na educação. Muita gente não gostou, mas algumas pessoas ficaram muito interessadas e começaram a meio que seguir ela, querer entender um pouco mais do que ela fazia. Foi nessa época que um grupo de arquitetos acabou convidando ela para abrir uma escola num local que era, na verdade, assim, bem um gueto, em que eles estavam construindo numa daquelas moradias populares, né? E era um espaço assim que haviam muitas pessoas marginalizadas, tinham muitas prostitutas, pessoas viciadas em drogas, em álcool, e essas pessoas ficavam ali à margem, e as crianças dessas pessoas acabavam também ficando na rua, porque elas não tinham para onde ir e não tinha ninguém que oferecesse um cuidado. Então eles estavam construindo esses prédios para poder transformar em habitação para essas pessoas, e tinha um espaço vago ali em que eles resolveram convidar a Maria Montessori para que ela botasse à prova o que ela tanto pregava na faculdade. Então eles falaram, se você acha que acredita tanto no seu método, aqui tem um espaço para você transformar em uma escola para essas crianças. E então ela aceitou o desafio, foi abrir essa escola, alguns dos alunos dela também se ofereceram para ajudar ela, e foi ali, em 1907, que nasceu a primeira Casa dei Bambini, que é a Casa Montessori, né, a Casa da Criança, né, que é a escola Montessori. E aí ela foi desenvolvendo os materiais, foi adaptando, com muita luta, com muito trabalho, novamente, magicamente, aquelas crianças que viviam à margem, que viviam à rua, que não se comportavam bem, começaram a florescer, começaram a aprender muito e se transformaram em crianças totalmente diferentes. E aí isso trouxe os olhares de muitos jornalistas, de muitas pessoas da própria Itália, que começaram a viajar de diversos lugares para vir conhecer o famoso fenômeno, né, da Casa dei Bambini. E não demorou muito, isso se espalhou pelo mundo afora, muitas pessoas começaram a vir atrás da Maria Montessori para entender o que ela fazia, e ela também começou a viajar o mundo para poder ensinar a metodologia e para poder espalhar pelo mundo. E aí ela começou a perceber que não importava onde ela estivesse no mundo, não importava a cultura que ela estivesse inserida, aqueles materiais, aquela forma de lidar com as crianças, ela trazia os mesmos resultados que ela teve ali na Itália. E então ela ficou assim bastante famosa, bastante conhecida, e teve um boom de escolas Montessori crescendo pelo mundo, de pessoas querendo fazer formação Montessori. Junto com isso, ela viveu aí alguns problemas em que ela passou pelas 2 guerras. Além disso, ela na Itália estava começando o fascismo, né? E então ela foi muito perseguida porque eles queriam associar a escola Montessori à política, e ela foi muito clara em dizer, não, eu não quero nenhuma relação da minha escola com política, escola é política, política. E foi aí que ela começou a ser muito perseguida. Nessa época, todas as escolas Montessori da Itália foram queimadas e fechadas, e ela teve que fugir. Então ela fugiu para Inglaterra, e da Inglaterra ela teve que fugir de novo para Espanha, e da Espanha ela teve que fugir de novo, ela foi por um tempo para Holanda, aí teve que fugir de novo, aí foi para a Índia. E todo esse percurso que ela fazia, todos os lugares que ela ia, ela continuava estudando a criança, continuava se dedicando à educação, a entender mais sobre a criança e sobre a educação, a construir o método dela. Ela não gostava muito de escrever, mas ela escreveu alguns livros. Ela era uma pessoa assim mais comunicadora, que gostava de fazer palestras, né? E então ela começou a oferecer muitos cursos. Por onde ela ia, ela oferecia cursos de formação. Foram crescendo as outras escolas, e foi então que ela também criou o conceito da educação para a paz. E essa ideia de que a gente tem que criar as crianças para que elas se tornem pessoas melhores do que a gente, para que elas se tornem pessoas boas, e para que elas construam um mundo melhor. Então eu acho que isso é a beleza do método Montessori, além de toda a questão de
proporcionar independência, autonomia para a criança e de permitir que a criança floresça na sua própria velocidade e dentro do seu potencial. Então, eu vou falar nos próximos vídeos um pouquinho sobre o método Montessori, sobre a filosofia Montessori, sobre o que é o Montessori em geral. Espero que você aproveite a série. Mas essa é um pouquinho da história da Maria Montessori. Ela acabou morrendo com 80 e poucos anos, não lembro exatamente quantos anos ela tinha. Ela estava completamente lúcida, estava planejando uma viagem para a África para poder disseminar o método. Ela passou a vida dela inteira lutando pelos direitos da mulher, pelos direitos da criança e para que o método pudesse ser espalhado pelo mundo. Gostaria de ressalvar que ela sempre chamou o método dela como pedagogia científica. Ela nunca se referiu a Montessori como um método, porque ela acreditava que a educação dela era uma educação que tinha que ser baseada no método científico, em que você experimenta, você observa e você aplica as coisas através de um resultado científico, de uma coisa comprovada, né? Então esse é o grande diferencial da educação dela. Espero que vocês tenham gostado dessa mini historinha. Assistam o vídeo porque o vídeo conta muito mais sobre a vida pessoal dela. O que aconteceu com a Maria Montessori, não a profissional, mas a Maria Montessori, ser humano, pessoa, né? Ela teve um filho, ela não pôde criar esse filho, ela sofreu muito por causa disso e é uma trama muito bonita. E depois esse filho cresceu, descobriu que era filho dela, se juntou a ela, se aliou a ela, passou a viajar com ela para dar palestras, se tornou psicólogo e foi um dos grandes difusores, né, do método Montessori após a morte dela e até um pouquinho antes. Então vale a pena vocês assistirem para conferir a história pessoal dela e ver quão bonito foi a missão dela no mundo. Ok? Até mais, pessoal!